Boa noite! Sejam bem-vindos à primeira live missionária da Igreja Presbiteriana de Uberaba. Sou Mariana, muito prazer, membro da Secretaria de Missões e aqui representando a Secretaria de Missões. Sejam bem-vindos! Você que nos visita pela primeira vez, espero que Deus possa te abençoar e levar o propósito dessa live, que é honrar e glorificar o nosso Deus, além de mostrar o movimento missionário que a nossa igreja apoia. Nessa live estaremos vendo os missionários que a nossa igreja adota por meio das ofertas, além também da oração. Você que oferta todo mês, já fica aqui o nosso agradecimento e agradecimento também a Deus que nunca deixa o ministério só e também sempre nos acolhe, nos ajuda, nos sustenta, além de sustentar os missionários. Você que também é da nossa igreja, muito obrigada por estar participando. Você é bênção e acredito que vai ser bênção na sua vida também. Durante a live, estaremos apresentando os missionários, cantando algumas músicas. Fica aí, fica ligadinho e confere essa live. Vamos fazer uma oração antes de começar e espero que você seja muito abençoado. Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui para te glorificar, Deus. Espero que ao redor do mundo, quem que esteja ouvindo a gente, quem esteja vendo, que possa ser abençoado por meio dessa live, que já foi pensado nos seus planos e nós estamos felizes por realizá-la. Que o Senhor abençoe os nossos missionários, que o Senhor os guarde e que o Senhor os sustente também. Guarde a nossa igreja, continue nos abençoando, os nossos pastores, líderes e também a Secretaria de Missões, que mesmo no meio da pandemia conseguiu se adaptar e fazer com que a obra do Senhor fosse expandida e o reino do Senhor fosse expandido. Esse é meu agradecimento primeiro ao Senhor, que sempre nos sustenta, sempre governa a nossa vida e que também sempre nos abençoa. Em nome do Senhor Jesus, amém. Olá! Graça e paz. Nós somos a família Charaba. Eu sou o Thiago. Eu sou a Aline. E nós somos missionários transculturais. Queridos irmãos, é importante mencionar o coração do Projeto Oasis. Nós entendemos que muito mais do que um trabalho, o Senhor espera as nossas vidas. Espera que nós venhamos a ser oferecidos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o coração que move o Projeto Oasis. Nós somos gratos ao fato de Ele nos ter resgatado, de nos ter convidado a esse precioso ministério transcultural. Nós nos entendemos chamados, vocacionados à região norte do Iraque. E dentro desse povo, uma das etapas de capacitação, nos foi apresentada a possibilidade de irmos até o Oriente Médio, a região do Kurdistão, assistidos pela APMT, pela igreja local, pelos parceiros que já estavam conosco. E ali então conhecemos a realidade do povo curdo, tivemos contatos com os nacionais, fizemos pesquisas antropológicas, fizemos experiências de evangelismo com a igreja local já existente ali também. E muito interessante que o maior de tudo isso foi o selo do Senhor no nosso coração, no coração da nossa família, que é ali que nós queremos gastar a nossa vida servindo esse mundo. Porém, é importante mencionar também que dentro das pesquisas feitas, nós levantamos 3 principais necessidades constatadas pelo Projeto Oasis. A primeira delas, sem dúvida, é a proclamação do Evangelho, o fazer discípulos. Há uma grande necessidade do anúncio do Evangelho. Nós estamos falando de um povo que tem a sua grande maioria muçulmana. Uma outra grande necessidade também constatada nessa viagem foi a necessidade da maturidade dos cristãos que ali se encontram. Nós percebemos uma necessidade de um amadurecimento bíblico, teológico, para que então venham os próprios nacionais a continuar essa missão generosa e preciosa de Deus aqui na Terra. Também mencionamos uma última característica que nós percebemos, que é a falta de esperança e a miserabilidade dos nacionais refugiados. Não só nacionais, mas todas as etnias que se refugiam no norte do Iraque. E ao ter contato com eles, nós percebemos a sua grande e carência econômica, social, mas também e acima de tudo espiritual. E nós temos esses 3 focos iniciais como orientação para a nossa atuação do projeto. O propósito central do projeto, então, é a plantação de igrejas autóctones dentro do povo curdo. Igrejas que se governam, são capazes também de se sustentarem,
e até mesmo de se reproduzirem. E faremos um esforço muito grande bíblico para produzir, uma contextualização bíblica, a qual eles possam desenvolver um evangelho segundo a cultura local. E o cumprimento desse propósito se dá em duas etapas centrais. A primeira delas é, ao chegarmos, iremos iniciar um trabalho com um casal da PMT que já estão na região e um pequeno grupo de cristãos também, e nós dedicaremos nossa primeira etapa do projeto, aos 5 anos iniciais aproximadamente, a servi-los, a trabalhar com eles e ao mesmo tempo aprender com eles a língua, a cultura, a forma de como ver algumas coisas a partir da própria visão dos iraquianos também. Então, associada a esse primeiro momento, também atuaremos na ONG, a qual o nosso irmão também da PMT nos convidou para atuar. Uma segunda etapa da atuação do projeto é quando esse grupo local nos enviará, nos direcionará a alguma outra região também já conhecida por nós nessa viagem em 2018. Conhecemos uma cidade chamada Halabja, é a última cidade do Iraque com divisa com o Irã. Nós conhecemos essa realidade e há outras também nessa região, mas ali é uma cidade onde não há expressão do Evangelho. E visualizamos daqui a alguns anos poder estar iniciando um trabalho pioneiro na região, onde até mesmo a língua é diferente da inicial a qual falaremos, que é a Sorani, para falarmos depois a Haurani. Meus irmãos, sabemos que só podemos fazer isso juntos. O modelo bíblico das Escrituras é que a igreja seja envolvida com a missão. A missão não é nossa e nem somente de uns de vocês. A missão é de Deus, entregue a todos nós para que juntos venhamos a executá-la com o nosso coração realmente rendido a Jesus Cristo. E que juntos possamos continuar levando o Evangelho da salvação em todas as nações. Deus te abençoe, a nossa família, a família Charaba agradece o precioso vínculo em amor que temos em Cristo Jesus com a igreja de vocês. A família Charaba agradece a cada um de vocês e dizemos em curdo, Deus te abençoe. Wahafis! Wahafis! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Freedom in Jesus Christ. Zip bamboo, zamalamalaboo. The freedom in Jesus Christ. He's risen, he's alive again. Zip bamboo, zamalamalaboo. There's freedom in Jesus Christ. Keep bamboo, zamalamalaboo. There's freedom in Jesus Christ. There's freedom in Jesus Christ. Há liberdade em Cristo Jesus. Essa música foi cantada com crianças do Zimbábue, o país onde Deus nos chamou para trabalhar com crianças, evangelismo com crianças, com a igreja local, cooperando com a igreja local. E o Zimbábue nesse momento tem passado por situações difíceis e por causa da pandemia as fronteiras estão fechadas, né? Mas graças a Deus nós conseguimos organizar todos os nossos documentos, já mandamos para o Zimbábue. Estamos agora aguardando as fronteiras abrirem para nós solicitarmos o nosso visto de mudança para o Zimbábue, para continuar cumprindo com os 3 anos de projeto Casa de Pedra. Por que Casa de Pedra? Porque Zimbábue significa Casa de Pedra. Enquanto isso, nós estamos aqui na África do Sul. É um país localizado no sul do continente africano, que existem 11 línguas, dentre elas o inglês, o afrikaans, o Xhosa e o Zulu. E nós temos aprendido bastante a língua inglesa, não só na escola, mas aqui na casa onde nós estamos, na igreja onde nós congregamos, na igreja presbiteriana de Kenilworth, o bairro onde nós moramos. E temos, agora por causa da pandemia, temos cultos via internet, porque as igrejas estão fechadas. Temos tido a oportunidade de participar de
reuniões de oração de domingo à noite. Domingo de manhã tem sido os cultos via internet, WhatsApp. De sexta-feira nós temos tido a oportunidade de, agora nesse momento, de participar de pequenos grupos de estudos bíblicos na igreja. E durante a semana temos, na casa onde nós estamos morando, somos em 9 pessoas, temos tido a oportunidade de participar das reuniões de oração. E Deus está me dando a oportunidade nesse momento de liderar alguns dias essa reunião de oração, de ler a Bíblia em inglês, de orar em inglês. Isso tem sido muito bom para o nosso aprendizado da língua, nosso aprendizado da cultura. Estamos muito felizes e louvamos ao Senhor também pela Igreja Presbiteriana Central de Uberaba, está participando conosco, está servindo ao Senhor através de nossas vidas. Nós louvamos ao Senhor, agradecemos a oportunidade de estar fazendo esse vídeo e rogamos ricas bênçãos na vida de todos os irmãos. Graça e paz a todos. Tchau, tchau. Olá, queridos irmãos da Igreja Presbiteriana de Uberaba, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o reverendo Antônio Xavier, membro do Presbitério de Brasília, casado com a Luzinete, e temos um filhinho chamado Alexander. Ele tem 9 anos. Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor. Nós somos missionários da nossa agência, a Agência Presbiteriana, a APMT, e também fazemos parte da missão AMID. Louvamos ao Senhor pela iniciativa de vocês em participar conosco do nosso ministério. Queridos irmãos, nós estamos em Guiné-Bissau desde 2006, realizando um trabalho missionário em diversas frentes. Uma delas é a tradução da Bíblia. Nós estamos traduzindo a Bíblia para um povo muçulmano aqui do leste da Guiné-Bissau. Trabalhamos com o objetivo de ter o Novo Testamento traduzido e o livro de Gênesis, e esse texto vai ser traduzido e depois também colocado em áudio para que aqueles que não podem ler possam ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós já temos o livro de Gênesis traduzido e impresso e cerca de 70% do Novo Testamento também. E destes do Novo Testamento nós temos impresso os 4 Evangelhos e o livro de Atos. Todo esse texto já está sendo usado em nossa escola e em nossos relacionamentos com o povo, em uma leitura, tentando de uma forma ou de outra explicar a eles a verdade do Evangelho. Na parte social, nós temos 3 escolas e um posto de venda. A primeira escola faz parte da missão AMID, a escola primária Cynthia Ensemble. A segunda escola é a escola presbiteriana aqui em Serração, e uma nova escola que nós estamos abrindo, que é a escola presbiteriana em Pirada. A escola presbiteriana de Serração e a de Pirada, nós temos alguns desafios. Elas estão formadas, elas têm carteiras, bancos, elas estão todas montadas, mas precisamos de parceiros que nos ajude a colocar a escola em funcionamento, em pleno funcionamento. Elas já estão funcionando, mas nós gostaríamos que a igreja se unisse conosco nesse desafio para que possamos, ou para que pudéssemos dar continuidade de uma forma mais leve no desenvolvimento da escola. Para o ano que vem, se Deus quiser, nós estaremos abrindo a Escola Presbiteriana de Pirada. Também o nosso trabalho envolve o cuidado pastoral. Nós temos 2 congregações, a congregação Igreja Presbiteriana de Pirada e a Igreja Presbiteriana de Serração. Essas igrejas, elas estão avançando, a de Pirada já está bem mais avançada e o nosso objetivo é termos uma liderança, é termos uma igreja autônoma. Nós estamos trabalhando para termos esses objetivos alcançados e essas igrejas formadas para que elas possam também dar continuidade e alcançar a comunidade onde elas estão inseridas. Deus tem nos abençoado bastante com líderes, com nacionais que nos apoiam
e que também estão envolvidos com os mesmos objetivos que temos para a evangelização, para o trabalho com estas igrejas. No trabalho de saúde, nós contamos com uma enfermeira e o esposo, os dois são formados no atendimento do nosso posto de venda. Ele também funciona como se fosse um pronto-socorro, um local onde a gente pode fazer os primeiros cuidados com as pessoas que chegam doentes e depois encaminhá-las a um hospital ou uma clínica bem próxima. Contamos com as orações de vocês pelos missionários Mônica Quintana e Kissi Madiata. Nós louvamos a Deus porque temos diversas frentes de trabalho, como vocês viram. Tradução da Bíblia, social com escola e saúde, evangelismo, plantação de igreja, treinamento de liderança. E tudo isso é possível ser alcançado e está sendo feito porque temos uma equipe. Temos uma equipe de tradutores nacionais, uma equipe de professores nacionais, temos missionários brasileiros, por exemplo, na tradução da Bíblia temos a missionária Beth Vins, que tem somado conosco, e Deus tem nos abençoado com igrejas no Brasil que tem nos dado suporte. Louvamos a Deus porque contamos com vocês neste desafio de levar as boas novas do Evangelho, seguindo aquilo que as Escrituras nos diz como responsabilidade, como podemos ver nos textos da Grande Comissão. E um em particular que não é da Grande Comissão, mas que eu gostaria de compartilhar com vocês e que faz parte do nosso ministério, que é quando o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 9:23, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar participante dele. Então eu convido vocês a permanecerem neste desafio, a abraçarem esses desafios junto conosco, para que possamos fazer tudo pelo Evangelho, por Cristo Jesus, para a glória do seu nome. Muito obrigado por se juntarem a nós no desafio de levar as boas novas ao povo guineense. Deus os abençoe. Que Deus abençoe a igreja. Um grande abraço. Espero um dia conhecê-los. Amém. Deus os abençoe, meus queridos. Saudações do Senhor Jesus aos queridos irmãos da Igreja Presbiteriana Central de Uberaba. Queremos agradecer a parceria dessa igreja conosco na obra missionária aqui na Guiné-Bissau. Por isso nós queremos pedir que Deus continue abençoando a igreja, que a igreja continue sendo fiel, continue servindo a Deus com fidelidade. Abraço para todos os irmãos queridos de Uberaba. Então, como vocês sabem, meu nome é Pastor Paulo Serafim, sou missionário da PMT-IPB na Guiné-Bissau desde 2011, trabalhando na formação de pastores e líderes, na plantação de igrejas e também desenvolvendo de projetos sociais na educação, saúde e nutrição. Sou casado com a Maria do Carmo e foi membro da Igreja Presbiteriana Central de Uberaba, muito conhecida pela maioria dos membros, principalmente aqueles mais antigos. Também sou pai do Timóteo e da Sara, e essa é a nossa família que Deus tem nos abençoado. Com relação ao nosso trabalho aqui na Guiné-Bissau, nessas 3 áreas específicas que nós falamos, primeiro, formação de pastores e líderes. Trabalhamos nessa área especialmente no seminário, com a formação de pastores e líderes, e agora terminamos a formação da 2ª turma de bacharel em teologia, que vai formar, a formatura será em setembro. Formou 4 alunos, começou com 6, 4 se formaram, e a primeira turma se formou com 5 alunos. Isso é uma bênção, porque são mais obreiros, mais pastores para a obra missionária aqui na Guiné-Bissau. E agora, em agosto, vamos retomar o trabalho de formação, agora com o curso de pós-graduação, para que eles já são formados. Tínhamos parado por causa da pandemia, e agora vamos voltar em agosto. Também em outubro, começaremos, se Deus quiser, havendo alunos, no mínimo 6 alunos, e iniciaremos a 3ª turma de bacharel. Normalmente o curso dura 3 anos para formar um obreiro aqui, tanto para a Igreja Presbiteriana da Guiné-Bissau, tanto para outras denominações que têm procurado o seminário e têm procurado estudar conosco para ter aí uma orientação bíblica reformada. Graças a Deus por isso. Com relação à plantação de igrejas, nós temos apoiado os nacionais na plantação de novas igrejas. A igreja que nós começamos aqui na capital Bissau, Mísero, já tem um obreiro nacional, que é o pastor Roberto. E aí, então, estamos orando para que Deus abençoe e levante mais obreiros nacionais, para que novas igrejas sejam plantadas na Guiné-Bissau e, com a graça de Deus, em outros países, através de obreiros guineenses. Então, Deus tem abençoado, tem sustentado, ore nesse sentido também.
E com relação ao trabalho social, nós temos aí apoiado o Orfanato Labetel, um trabalho da irmã Francisca, onde temos assistido aquelas crianças, levando sempre ajuda na alimentação, frango, ovos, através das ofertas dos nossos parceiros. Graças a Deus por isso. E com relação à questão da pandemia aqui na Guiné-Bissau não teve um número elevado de coronavírus, já está melhorando, graças a Deus. Os cursos de retomada, já estamos tendo cursos presenciais, é claro, com aquelas limitações, restrições, uso de máscara, distanciamento de 1 metro e também lavagem de mãos. Mas, graças a Deus, já o trabalho presencial e é uma grande bênção e é importante a gente participar. Sei que no Brasil também já recomeçou, é Uberaba, e é importante que os irmãos participem e estejam adorando a Deus junto com os irmãos. Isso faz parte da vida da igreja. A família da fé tem que estar unida, tanto espiritualmente como também fisicamente, presencialmente, louvando a Deus, fazendo o trabalho do Senhor, investindo na obra missionária, orando por missões. Então, aquilo que fomos chamados para fazer, que é adorar a Deus, pregar o Evangelho, temos que fazer em todo tempo, em todo momento, independente da situação. Então, que a igreja continue firme e forte na obra missionária, orando, investindo, pregando o Evangelho em Uberaba e participando da evangelização do mundo. Então, minha oração é que Deus continue abençoando essa amada igreja, abençoando todos que participam do trabalho missionário, tanto no Brasil quanto na Guiné-Bissau. Também quero deixar uma palavra de Deus, um versículo bíblico, para a gente encerrar esse vídeo. E o versículo que eu gostaria de deixar para os irmãos está lá em Romanos, capítulo 16, versículo 27, onde Paulo fala: ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Então toda a glória seja dada a Deus por meio de Cristo, e a pregação do Evangelho faz com que a glória de Deus encha toda a terra, e que nós, como servos de Deus, possamos trabalhar ativamente para que a glória de Deus encha toda a terra, através de Cristo Jesus. Um grande abraço, Deus abençoe, muito obrigado. Olá a todos, eu sou o Reverendo Norval, eu e minha esposa Lau trabalhamos aqui nessa aldeia num projeto missionário da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a nossa PMT, e também da ALEM, Associação Linguística Evangélica Missionária. Nós estamos aqui num trabalho bem pioneiro. Viemos trazer o Evangelho para este povo indígena, um povo indígena que nunca tinha ouvido falar de Jesus, e com a nossa chegada teve a oportunidade de ouvir pela primeira vez do Evangelho. Nós louvamos muito a Deus, porque quando olhamos para trás e a gente lembra assim, quando começou, há 14 anos atrás, não havia um único indígena sequer aqui nessa aldeia ou em toda a etnia desse povo que tivesse ouvido o Evangelho e crido. E Deus abriu as portas de tal maneira que nós conseguimos entrar nessa aldeia, aprender a língua, estudar a cultura e depois de alguns anos começar a evangelizar esse povo. Essa história é a história do cristianismo, é a história da obra missionária. A obra missionária se faz assim, de trabalho pioneiro, quando Deus leva pessoas a obedecerem a sua voz e a deixar a sua terra, deixar os seus parentes e ir para um local que Ele designa para que então a gente cumpra a missão que Ele determinou. Por um pouco nós pensamos que a pandemia iria trazer muita dificuldade e que não teríamos condições de voltar, mas aprove ao Senhor pela sua graça de abrir a porta para que a gente retornasse. Talvez os irmãos estejam pensando aí nesse mês de agosto, mês de missões da nossa igreja, como nós vamos cumprir a grande comissão em tempo de pandemia, como é que nós vamos
cumprir o ide do Senhor. Eu tenho crido assim, meus amados irmãos, Deus, quando uma porta se fecha, Ele escancara uma janela, Ele abre outras oportunidades. E nós temos visto várias outras formas, maneiras criativas como o povo de Deus tem desenvolvido o seu trabalho. Isso faz me lembrar da história da igreja cristã, nos primórdios, lá no livro de Atos dos Apóstolos, com a morte de Estevão em Jerusalém, e a igreja passando por experiências bastante traumáticas, a morte de Tiago, a morte de Estevão, a prisão de Pedro, e o texto diz que os crentes se espalharam. Aquele espalhar parecia negativo a princípio. Tiveram que deixar suas casas, tiveram que deixar tudo para trás e sair por causa de uma perseguição tremenda. Agora, aquele transtorno da falta de liberdade e dos problemas foi a oportunidade de Deus para que o Evangelho se expandisse, chegasse a Antioquia, e de Antioquia se tornasse ali Antioquia se tornasse um centro para a expansão do Evangelho. Depois nós vemos a conversão de Paulo, o tempo dele lá em Antioquia, e de lá começam as viagens missionárias, e o resultado é que toda a Europa e todo o Império Romano veio a conhecer o Evangelho através da obra em tempos de dificuldade. Vamos olhar para essa pandemia como um tempo de oportunidade, não só como um tempo de dificuldade, mas um tempo de oportunidade em que talvez em novos meios, novas maneiras, nós vamos cumprir a grande comissão e pregar o Evangelho a todo o mundo. Paulo disse certa vez, olha, eu estou preso, mas a palavra de Deus não. A gente pode estar limitado, mas a palavra de Deus é ilimitada. Ela está livre e chegará até os confins da terra. Temos que crer, temos que continuar trabalhando, temos que continuar sendo fiéis ao Senhor, e Ele então levará a bom termo a proclamação do Evangelho a toda a terra. Que Deus abençoe a todos. Olá, queridos, amados irmãos da nossa amada igreja em Uberaba. Muito obrigado pela retaguarda de vocês, pela parceria tão preciosa, pelo envio das ofertas que tem nos sustentado, ajudado, animado também. Mesmo em meio da pandemia, vocês têm se mantido fiéis. Muito obrigado de todo o coração. Vamos nos apresentar, né? Nós somos missionários da APMT, somos adotados por vocês, abraçados, vamos dizer assim, né? Abraçados por vocês em oração e em participação financeira. Exatamente. Esse é o meu esposo, digníssimo reverendo Elnatan. Exatamente. E eu quem sou? Essa é a nossa querida, amada Senhora. Bem, nós estamos bem, estamos nos recuperando na saúde, fizemos algumas cirurgias, estamos no processo de recuperação. Graças a Deus foi tudo bem, estivemos ali no Hospital Evangélico de Rio Verde, fomos muito bem atendidos. Ali é uma casa para cuidar dos missionários e ali estivemos. E agora estamos aqui no apartamento da APMT em São Paulo, aguardando até que as portas, né, que as fronteiras se abram para a gente retornar para Cochabamba. Mas enquanto isso a gente tem tido muito trabalho. É verdade. Eu estou participando, começamos um grupo de mulheres missionárias da APMT da América Latina, um grupo de apoio e ajuda mútua, tem sido muito bom. Somos 20 missionárias na América Latina e estamos caminhando juntas. E também participando de um grupo da MTB, ligado ao SIM, Cuidado Integral do Missionário, cuidando de filhos de missionários. São reuniões que temos sistematicamente para dar suporte a filhos de missionários. E também com respeito à igreja na Bolívia. Exatamente, a gente segue cuidando da igreja na Bolívia, apesar da distância. Nós temos 2 lives que nós fazemos o culto nas quintas e domingos, nós damos assistência.
e também as mulheres têm reunião, hoje precisamente teve na quarta-feira, e também estávamos atendendo as crianças, então continuamos no mesmo sistema, atuando. A igreja continua fechada, lá a situação está pior do que aqui no Brasil, infelizmente. Está saturado os hospitais, infelizmente tem pessoas morrendo em casa por não ter atendimento, nas ruas, uma situação muito crítica. E então devemos orar e pedir a Deus pela Bolívia nesse sentido também. Mas a igreja continua atuando firmes, oramos com as pessoas, com os irmãos, etc. E nós temos um desafio, né, para lançar. Vamos lançar, na realidade, para todo o Brasil, para todas as igrejas, porque é um desafio aos nossos olhos bem alto, mas para Deus não. Nós não temos carro ali na Bolívia e como nós estamos trabalhando com implantação de igreja, é muito necessário. Nos ajudaria, nós ficamos esses 2 anos, que estamos lá, 3 anos, né, que vai ainda não, caminhando para 3 anos, sem carro. E nós estamos então fazendo uma campanha para a compra de um carro, para podermos ter mais facilidade para fazer as visitas e desenvolver um ministério que Deus nos confiou. Amém. E por isso nós gostaríamos que vocês orassem. Deus é dono do ouro e da prata, irmãos. Não estamos lançando para você que não tem, não pode, não é nada disso, não é colocar pressão. Mas Deus pode levantar pessoas que têm recursos e condições, né? Então colocamos como um pedido de oração, por favor, orem por isso. Gostaríamos de voltar nessa segunda etapa, já tendo essa facilidade ministerial, né? Exatamente. Muito obrigada pelo teu carinho, pelo teu abraço, Igreja do Senhor. Lembrem-se que essa missão não é nossa, do pastor Natan e da Sinira, é da igreja. Nós somos seus embaixadores ali na Bolívia. E vocês estão indo conosco através da sua oração e através da sua contribuição também. Muito obrigada. Deus os abençoe. Amém. Obrigado de coração, queridos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um abraço à nossa querida igreja, aos irmãos e também ao Ministério, Departamento Missionário, Secretaria de Missões. Obrigada. Muito obrigado, amados. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tchau. Preshandetia, saudações, Igreja de Uberaba. É um privilégio muito grande, através desse meio, a gente está chegando até vocês. Para aqueles que não estão lembrando da minha face, talvez pela barbinha branca ou algo assim, eu sou o reverendo Benilton, esposo da Nancy, pai da Karen, e nós estamos na Albânia. Nós somos parceiros de vocês aqui na Albânia já há alguns anos. E esse mês de missões tão importante para a nossa igreja no Brasil, eu fui convidado a estar mostrando um pouquinho do nosso trabalho, especialmente, segundo eu entendi, pós-pandemia ou pandemia, ou nesses últimos tempos. Na verdade, nós temos uma equipe trabalhando aqui na Fundação Presbiteriana ou na Igreja Presbiteriana Dere Rapo, traduzindo Porta Aberta, em um bairro aqui da capital, com uma congregação em uma outra parte também, já saindo das cidades, aforas da cidade. E a nossa equipe é formada também pelo reverendo Napoli, Marcos Napoli e sua família. Temos o reverendo Ricardo Gutierrez, que trabalha especialmente na área de saúde conosco, e mais a missionária Claude, seu esposo, e a sua filhinha recém-nascida agora. Então, junto com a nossa família, nós formamos a equipe da Igreja Presbiteriana aqui na Albânia. E graças a Deus, mesmo com o período de pandemia, o Senhor tem nos abençoado de uma forma tremenda. Como o trabalho é dele mesmo, isso nos deixa tranquilidade para trabalhar. Mas só para que tenha um resumo, nós tivemos dias difíceis. Eu não sei como estão vocês aí em Uberaba, mas nós tivemos 90 dias praticamente de clausura ou quarentena, como alguns dizem aí. Nós não tínhamos liberdade de fazer praticamente nada, especialmente nos 40 primeiros dias de pandemia. Nós tínhamos 1h30 para sair. Uma pessoa da família. Então era difícil, especialmente pelas crianças. Contudo, juntamente com a nossa equipe, nós tínhamos as nossas transmissões online. Os cultos continuou
Nós continuamos a princípio com o Zoom, mas depois gravamos alguns vídeos e podemos assistir a todas as pessoas que são parte da nossa igreja através desse sistema. Eu creio que praticamente toda igreja no mundo tem usado esse sistema para pregar o evangelho ou participar dos cultos, né? Foi um período um pouco difícil no início, contudo o Senhor esteve conosco. Logo depois as coisas foram melhorando, nós começamos a gravar algumas das pregações na própria igreja, era uma equipe mais reduzida, começamos a transmitir através da igreja, mas graças a Deus nós já temos praticamente 5, 6 semanas em que voltamos a funcionar como igreja. Entre aspas, né? Tem um grupo maior que não pode vir, aqueles maiores de 65 anos, as crianças não podem participar, a não ser que venha acompanhada dos pais, assim vai com aqueles adolescentes maiores de, acho que são a 14 anos, mais ou menos é o que diz a lei aqui. Ou seja, temos um grupo reduzido, mas contudo tem muita gente chegando para louvar o Senhor junto conosco aqui. Então, nesse mês de missões, o que eu tenho para falar com vocês? Primeiro, agradecer porque vocês continuaram orando por nós, vocês enviaram num período aí uma ovelha de vocês, entre aspas, que é filho do Dr. Ricardo, esteve aqui conosco, né, que é o Davi. E, bom, agradecer por suas orações, agradecer pelas suas contribuições, agradecer pelas comunicações de alguns de vocês que escreveram para nós aqui, perguntando como nós estávamos. E, bom, é bom ter igreja como essa igreja de Uberaba somando nesse trabalho aqui. Continue conosco, continue orando por nós, continue escrevendo para nós, dentro do possível se envolvendo de uma forma particular, vindo para aqui para conhecer o trabalho de perto. Lembrando que o projeto que nós temos aqui na Albânia não é nosso, primeiro do Senhor, mas ele é parte de vocês também. E nesse período de missões, divulgue isso para outros. Façam eles se sentir parte do que nós estamos fazendo aqui. Hoje nós temos 2 igrejas plantadas, orando por um outro bairro que nós vamos começar. Temos o projeto de saúde em função, seja juntamente com o Dr. Ricardo, a gente tem feito um trabalho em algumas cidades diferentes daqui da cidade, do país. Não podemos sair, mas dentro do país a gente está podendo fazer muito. Muito obrigado, estamos orando por vocês, que o Senhor os abençoe muito e continue junto a nós. Precisamos do apoio de vocês. Que Deus abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Zod e Ubekofta. Olá, irmãos e amigos de Uberaba, um grande abraço. Meu nome é Daniel. Eu sou a Márcia. Nós somos missionários da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais aqui no Japão. E deixe-me falar um pouco a respeito do nosso trabalho missionário aqui. O Japão é um país bem diferente de outros países. Até mesmo dentro da Ásia é muito difícil vermos uma sociedade parecida com a do Japão. Muitas regras, muitas peculiaridades culturais que são difíceis de interpretar e difíceis de abraçar também. E o que acontece é que o Japão tem um histórico de diversas vezes ter abraçado o cristianismo de uma forma ou de outra, mas de também ter rejeitado o cristianismo. O Japão é conhecido no mundo missionário como o cemitério de missionários. Então, uma das estratégias que temos descoberto aqui é que podemos ministrar através da diáspora. Diáspora é o termo da dispersão que ocorreu no Novo Testamento, quando os cristãos se espalharam por todo canto que tinha, e a igreja se espalhou dessa forma. Pois bem, nós ministramos a comunidade Dekasegi aqui no Japão. Dekasegi é o nome dado ao brasileiro descendente de japonês que retornou ao Japão para compor a força operária na indústria eletrônica e automobilística. Então, o nosso trabalho aqui é de plantar uma igreja, é um trabalho que visa os frutos em um longo prazo. Estamos preparando um ambiente para que as famílias aqui sejam edificadas num corpo e que
os filhos e netos da nossa geração sejam a influência cristã no Japão dentro de uns 25 a 30 anos. Então, o nosso trabalho acontece na língua portuguesa também, com aulas em japonês para as crianças. Queremos fortalecer a família aqui, queremos proporcionar um ambiente onde os cristãos se reconheçam não por sua etnia ou por sua nacionalidade, mas pela nossa cidadania nos céus. Esse é o intuito do nosso trabalho aqui. Somos uma igreja bem alegre, uma igreja bem pungente, embora pequena, tão bela quanto uma árvore bonsai, com raízes fortes, com sombras, com troncos e fincados na palavra do Senhor. Nós queremos ver o fruto atuando aqui nessa terra do sol nascente. Mas, quer falar alguma coisa? Sim, nós tivemos estamos aqui há 6 anos, né? E até 2 anos atrás nós tínhamos um problema grande com local para os cultos. E Deus nos deu um lugar onde nós estamos agora, onde nós moramos, onde nós nos reunimos. Esse lugar está sendo reformado, né? Aqui possui um galinheiro antigamente, né? E esse lugar foi transformado na nossa igreja. E nós estamos lutando agora para conseguir terminar esse ambiente. Estamos em processo de reforma. Final de semana que vem vai ter um grande mutirão aqui da igreja para a gente adiantar um pouquinho nisso aí. E nós convidamos vocês para participar conosco, agradecemos porque já estão fazendo parte, né, orando por nós, contribuindo conosco, e nós conclamamos, né, a nós juntarmos forças para que a gente possa avançar mais e mais aqui. Quando as pessoas perguntam para a gente sobre motivos de oração, o que eu sempre coloco em primeiro lugar é que o Senhor envie mais trabalhadores para a seara. Uma vez, numa reunião do presbitério, levantou um pastor lá e falou: porque tem muito pastor e tem pouco campo. E eu imediatamente levantei e falei: olha, Jesus disse que a seara era grande e poucos eram os trabalhadores. Querido, se você se sentir movido a ser parte de nós, a primeira coisa que você pode fazer é entrar em contato com a gente e vir aqui participar com a gente. Quer seja por um prazo curto, determinado, quer seja para o resto da vida, nós precisamos de mais missionários aqui. Essa é a nossa oração, que vocês sejam parte da gente como quem envia e parte da gente como quem vem também e participar dos trabalhos e dos frutos dessa grande seara do Senhor. Que Deus os abençoe. Fica aí o nosso enorme abraço para a igreja em Uberaba. Um abraço para todos. Tchau. Sayonara. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E
vida nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Graça e paz, queridos irmãos, saudações do Senhor Jesus, ou mantenha, como nós falamos aqui na Guiné-Bissau, mantenha significa saudação. Eu quero saudar todos os irmãos e parceiros no Brasil, as igrejas parceiras, como vocês. Deus abençoe e nos abençoe nesse momento de crescer na palavra de Deus. No mês de agosto, na Igreja Presbiteriana, é comemorado o mês de missões, devido à chegada do missionário Ashbel Green Simon, no ano de 1859, 12 de agosto. Então a igreja separou esse mês para falar mais de missões. Isso é bom, desperta a igreja para missões, mas nós temos que ter cuidado para não pensar que somente agosto é o mês de falar, de fazer missões. Todos os dias, todos os meses, todos os anos, todo o tempo é tempo de nós fazermos missões, porque fomos chamados para glorificar a Deus e pregar o Evangelho a toda criatura, em todo o mundo, e isso deve ser feito em todo o tempo, não somente no mês de agosto. Então, que Deus nos abençoe. Quero convidá-los para que leiam comigo Filipenses capítulo 2, eu vou ler do versículo 25 ao 30, Filipenses capítulo 2, do versículo 25 ao 30. Diz assim a palavra de Deus: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Vamos orar? Vamos pedir que Deus, pela sua graça, nos abençoe, nos faça compreender e praticar a sua palavra. Bondoso Deus e eterno Pai, Tu és fiel, Tu és Deus grande e poderoso, que nos salvou através de Jesus Cristo e nos chamou para pregar o Evangelho a toda criatura, até os confins da terra. Que o Senhor nos mova a tua igreja para fazer missões em todo o tempo, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que vidas sejam salvas e o teu reino seja, ó Deus, edificado no mundo. Continue conosco, nos abençoe agora, nesse momento, Pai, de edificação na tua palavra, que o Senhor fale conosco, nos capacite e nos dê graça para entender aquilo que o Senhor quer falar conosco, para a tua glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, no capítulo 2 de Filipenses, onde Paulo, escrevendo aos Filipenses, fala de Epafrodito, nós podemos perceber o agir de Deus, ou a linda história da missão escrita por Deus através de um missionário dedicado, o apóstolo Paulo, através de uma igreja generosa, a igreja de Filipos, e através de um servo fiel, Epafrodito. Então, nós queremos falar um pouco de Paulo, o missionário dedicado, da igreja de Filipos, a igreja generosa na obra missionária, e de Epafrodito, o servo fiel daquela igreja. E o contexto dessa história, Paulo estava na prisão em Roma e escreve a carta aos Filipenses para agradecer a visita que Epafrodito fez a ele, levando oferta, levando carinho, o amor da igreja. Então nós queremos enfatizar
a linda história da missão escrita por Deus através de um missionário dedicado, através de uma igreja generosa e de um servo fiel. Começamos então primeiramente pelo apóstolo Paulo, o missionário dedicado. Deus conduz a missão conforme o seu plano soberano e gracioso, que muitas vezes nos surpreende. Paulo ansiava muito pregar o evangelho em Roma, e ele desejava chegar na capital do império. Percebemos isso na sua carta escrita aos Romanos, no ano de 57. Ele manifesta o seu desejo de passar em Roma, de pregar a palavra de Deus lá com eles, repartir os dons e ser abençoado por aquela igreja e abençoar e receber o apoio, a parceria daquela igreja para que ele pudesse pregar o evangelho em Roma. Só que ele chegou a Roma 4 anos depois, preso, perseguido, preso, sofreu naufrágio, picado de cobra. Várias situações aconteceram com ele para que ele pudesse chegar em Roma, mas pela graça de Deus ele chegou em Roma e lá estava de onde escreveu a carta aos Filipenses. Pela graça de Deus, Paulo se dedicou à missão que Deus conferiu, que era ser uma testemunha entre os gentios. Portanto, a prisão em Roma não foi empecilho para que ele desenvolvesse essa missão. Aliás, foi uma coisa que contribuiu, porque Paulo usou a prisão como centro de missão. De lá, ele escreveu as 4 cartas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Lá na prisão, ele pregou o evangelho para os guardas que estavam com ele. Lá na prisão, ele pregou o evangelho para um homem chamado Onésimo, escravo fugidio de Colossos, que se converteu pela pregação de Paulo, e Paulo enviou para Colossos para estar com seu senhor e agora irmão Filemão. Lá Paulo pregou o evangelho, e aqueles que trabalhavam no palácio de César, como Paulo chama os da casa de César, foram alcançados também pelo evangelho. Então a cadeia lá em Roma, a prisão em Roma, foi um centro de missões e não foi empecilho para que Paulo, um missionário dedicado, continuasse pregando o evangelho. Como ele mesmo disse, ele está preso, mas a palavra não está presa, a palavra está livre e a palavra atinge os corações, mesmo lá na capital do império. O grande trabalho missionário do apóstolo Paulo, que ele realizou, foi fruto da graça de Deus nele, não do seu esforço primeiramente, mas da graça de Deus com ele. Porém, exigiu de Paulo fidelidade e dedicação à obra que Deus confiou. Porque aquele que é alcançado pela graça, como foi Paulo, como somos nós, pela mesma graça são capacitados, como Paulo foi, nós somos, a realizar a obra de Deus com zelo, com dedicação, com fidelidade. E Paulo entendeu bem isso quando ele escreveu aos Coríntios: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Você que foi salvo pela graça de Deus, dedique-se a Ele e a sua obra pela mesma graça, a fim de que Deus continue sendo glorificado, a fim de que Deus continue escrevendo uma linda história da missão através da sua vida, através da nossa vida, através da vida da sua igreja. O que está te impedindo de ser um instrumento das mãos do Senhor para que Ele realize a sua missão de proclamar o Evangelho até os confins da terra? Eu, pela graça de Deus, fui chamado para pregar o Evangelho e para isso atravessei o oceano, porque fui chamado para pregar o Evangelho na grande missão. Você talvez precise atravessar somente a sua rua ou até mesmo dentro de casa. Tem pessoas que não são crentes, e missionário, pregador do Evangelho, não é somente aquele que sai do seu país ou que atravessa o oceano, mas todo aquele que é salvo em Cristo e se torna uma testemunha de Jesus. Então, Deus escreve também a sua história através de pessoas como você, como eu, e todos aqueles que se colocam em suas mãos. Espero que Ele continue escrevendo uma linda história da sua missão através da sua vida. Disponha o seu coração, seja um servo de Deus dedicado, como foi o apóstolo Paulo, principalmente como foi Jesus Cristo, que dedicou-se até a morte de cruz, para nos salvar, para salvar o seu povo, redimir a sua igreja, e assim o seu Evangelho fosse pregado até os confins da terra. Cristo é nosso alvo maior de dedicação, de serviço, e
de alguém que de fato nos capacita a realizar a missão de Deus. Deixamos agora o apóstolo Paulo, um missionário dedicado, partamos para a igreja de Filipos, que é uma igreja generosa, pela qual Deus continuou escrevendo a sua linda história da missão. A igreja de Filipos, cuja a carta foi escrita, Paulo mandou essa carta. Nós sabemos da sua história lá em Atos capítulo 16, quando Paulo estava na sua segunda viagem missionária, ele queria pregar na Bitínia, na Ásia, mas o Espírito Santo não o permitiu, e ele teve uma visão do varão macedônio, que disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. Macedônia agora, a atual Europa. E Paulo, entendendo que aquela visão era um chamado de Deus para pregar naquele continente, juntamente com sua equipe, obedeceu e chegou lá em Filipos, primeira cidade da Macedônia, que ele começou a pregar, da Europa, e ali na praia pregou para uma mulher chamada Lídia, no rio, na beira do rio, onde havia um grupo de mulheres orando, e Paulo pregou o Evangelho. O Espírito Santo de Deus agiu no coração de Lídia, e diz o texto que o Espírito abriu o coração de Lídia para que ele entendesse o que Paulo pregava, e ela se converteu, juntamente com sua família, foi batizada ela em sua casa. Depois Paulo pregou lá na prisão, e o carcereiro que escutava, perguntou para Paulo o que teve que fazer para ser salvo. Paulo disse: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Aquele homem também conheceu a Cristo, e a igreja lá em Filipos foi edificada, foi fortalecida, foi crescendo. Paulo saiu de lá por causa da perseguição, mas a igreja ficou firme lá em Filipos, e aquela igreja se tornou uma igreja generosa na missão, uma igreja que de fato assumiu a disposição de fazer missões de forma generosa com seus membros e com seus recursos. Nessa carta que Paulo escreve aos irmãos, justamente ele escreve para agradecer. Um dos propósitos da carta é agradecer o apoio, a parceria daquela igreja de forma espiritual, de forma emocional e de forma financeira, porque a igreja de Filipos sempre mandava ofertas para o missionário, para o apóstolo Paulo. E no capítulo 2, nós vemos aqui quando Epafrodito chega lá em Roma, e Paulo diz que ele veio trazer uma oferta à igreja. No capítulo 4 também destaca que essa oferta chegou em suas mãos como um aroma suave, como algo agradável a Deus. Era uma oferta da generosidade daquela igreja. E a igreja de Filipos, como as igrejas da Macedônia, eram igrejas pobres, mas igrejas generosas, dispostas a investir no reino de Deus. Porque não é pobreza ou riqueza que vai fazer com que nós possamos investir em missões, mas é a fidelidade e a generosidade na missão. E a igreja de Filipos, de fato, tinha uma grande generosidade para investir na obra missionária. É tanto que quando Paulo escreve aos Coríntios, para levantar uma oferta para os irmãos pobres da Judéia, ele usou o exemplo da generosidade da igreja de Filipos, das igrejas da Macedônia, Filipos, Bereia, para que a igreja de Coríntios fosse incentivada naquela mesma disposição de generosidade para investir no reino de Deus. Então, uma igreja muito generosa na missão, e Paulo escreve essa carta para agradecer a parceria, a generosidade da igreja de Filipos. Nós temos outras igrejas também na Bíblia generosas na missão, como a igreja de Antioquia, que foi base missionária do apóstolo Paulo para suas viagens missionárias. Inclusive, quando Paulo foi pregar lá em Filipos, foi apoiado, sustentado financeiramente pela igreja de Antioquia, e também era generosa na missão. E a sua igreja? E a nossa igreja? É uma igreja generosa na obra missionária, uma igreja que investe em missões, não apenas a nível local, regional, nacional, mas também a nível mundial. Como é a sua igreja na obra missionária? Ela tem parcerias com projetos missionários sérios e comprometidos com a pregação do Evangelho de Cristo e a plantação de igrejas bíblicas reformadas no Brasil e no mundo? Quantos missionários da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais a sua igreja tem parceria? Que Deus escreva uma bela história da missão através da sua igreja, da nossa igreja, da IPB. A minha pergunta: você é um dizimista fiel?
Você é um ofertante generoso para missões? Você participa dessa obra porque a obra é de Deus, e ela é feita pelos seus filhos, pela sua igreja, e essa obra maravilhosa, essa história da missão escrita por Deus, Ele escreve através de igrejas missionárias, igrejas generosas na missão, que entende que o dinheiro que ela arrecada não é dela, é do Senhor, e deve ser usado na missão, não é para guardar no banco, senão vem o cupim atrás e come, como diz aqui na Guiné-Bissau, o baga-baga, o cupim. Dinheiro que entra para o reino de Deus, para a igreja, é para ser investido no reino. É claro que deve haver uma boa administração, dependendo da situação, guardar um pouco para eventuais obras que estão destinadas, mas não para ficar parada a vida toda no banco, como algumas igrejas fazem, e trabalham com dinheiro no banco parado, sem investir na obra. Enquanto muitas pessoas precisam ouvir o Evangelho, Bíblias precisam ser compradas, terrenos serem comprados, igrejas serem plantadas, obreiros enviados, e a igreja e os crentes guardando dinheiro sem um propósito de investir no reino. Então, nós temos que ser generosos na missão. Uma igreja generosa é um instrumento nas mãos do Senhor para fazer missões, como foi a igreja de Filipos. Paulo, o apóstolo dedicado, a igreja de Filipos, a igreja generosa, e agora vamos falar de Epafrodito, o servo fiel que Deus usou para escrever uma bela história da sua missão. Aqui no texto, Paulo fala especialmente de Epafrodito, que foi visitar lá em Roma, levando uma oferta da igreja, uma oferta da generosidade daquela igreja. E Paulo elogia Epafrodito, como vemos no texto. Paulo fala que ele era um mensageiro, um companheiro de lutas, um enviado da igreja para socorrer, para abençoá-lo. E Paulo, que rasga a seda, ou seja, faz vários elogios a Epafrodito, e como Paulo era sempre um servo fiel e sincero, o que ele falou era verdade acerca daquele homem de Deus, Epafrodito, alguém que muitas vezes é desconhecido, não conhecemos bem a sua história, mas Deus é um Deus que escreve a sua história, a história da missão, através de pessoas conhecidas como o apóstolo Paulo, mas também através de pessoas desconhecidas como Epafrodito, de pessoas anônimas como eu, como você, como pessoas que não sabemos nem os seus nomes, que Deus usa para fazer a sua obra. Às vezes, essas pessoas não estão registradas na história dos homens, mas no livro de Deus, sim, da sua missão, sim, e Deus conhece o trabalho de cada um, porque todo o trabalho que fazemos para o Senhor não é vão, como disse Paulo aos Coríntios, não é vão, o Senhor conhece o coração de cada um, o trabalho de cada um. Portanto, aquela oração que você faz pelo missionário na sua casa, na igreja, aquela oferta que você envia para a missão, aquele cafezinho que você faz na igreja, que ninguém vê, isso tem sua importância no reino de Deus, e Deus usa para glorificar o seu nome e abençoar os seus servos. Porque não fazemos a obra de Deus para ser reconhecido por pessoas, para buscar sucesso e projeção, mas porque Deus nos salvou e em gratidão o servimos em fidelidade. E há muitos servos de Deus no mundo, aqui na Guiné-Bissau, no Brasil e em outros países, que estão fazendo a obra que ninguém conhece os seus nomes. Como na história da igreja, muitas igrejas foram plantadas, que nós não sabemos as pessoas que fizeram aquele trabalho. A igreja primitiva mesmo, na história da igreja primitiva e em Atos dos Apóstolos, o trabalho missionário não foi feito somente pelos apóstolos. Muitos irmãos que foram perseguidos lá em Jerusalém saíram pregando o Evangelho e plantando igrejas que nós não conhecemos os seus nomes. Mas Deus foi escrevendo a linda história da missão através de pessoas desconhecidas, mas fiéis, como Epafrodito e como outros irmãos, e como eu, e como você. Então, seja fiel a Deus na sua igreja local, no chamado missionário que Deus tem para a sua vida, no chamado ministerial, seja como pastor, presidente, diácono, líder de ministério ou membro da sua igreja local. Faça o seu trabalho com fidelidade, mesmo que as pessoas não vejam, Deus está vendo, e seja fiel no desempenhar da sua função. Epafrodito teve uma função muito importante, levar a oferta da igreja de Filipos para o apóstolo Paulo. Porque naquele tempo não havia transferência bancária, não havia essa facilidade que temos hoje, que a igreja hoje manda uma oferta para o missionário, no mesmo dia chega, e ele pode pegar no banco, e aí suprir suas necessidades
Naquele tempo não, era preciso uma viagem longa, enfrentando perigos, e perigo até de morte, como Epafrodito ficou muito doente por causa da obra de Deus. Paulo fala que Deus teve misericórdia dele, de Epafrodito também dele, porque manteve vivo aquele grande amigo, aquele grande colaborador, homem fiel. Então hoje nós temos mais facilidade de sermos bênçãos na vida do servo de Deus, porque principalmente nessa questão monetária, de ofertas, uma transferência bancária já abençoou o missionário na China, no Japão, na Guiné-Bissau, em qualquer parte do mundo. Basta a fidelidade e a generosidade do nosso coração, da igreja no Senhor, nem o trabalho é vão. Encerro essa bela história da missão escrita por Deus, fazendo uma recapitulação e algumas aplicações para a nossa vida hoje. A bela história da missão escrita por Deus envolve um missionário dedicado, o apóstolo Paulo, envolve uma igreja generosa, a igreja de Filipos, e envolve um servo fiel dessa igreja, Epafrodito. Paulo se dedicou a fim de cumprir o seu chamado, que era pregar o evangelho aos gentios pela graça de Deus. Ele realizou essa obra com fidelidade, com dedicação, e ainda hoje somos abençoados pelo seu exemplo, pelas suas cartas, pelos seus escritos, pela obra que ele realizou pela graça de Deus. A igreja de Filipos foi uma parceira generosa do apóstolo Paulo, permitindo que ele continuasse seu trabalho, seu ministério, fazendo a obra de Deus, plantando igrejas, escrevendo cartas, porque ele tinha uma grande parceira, uma igreja que era generosa para abençoá-lo financeiramente, e ele continuou firme sem desanimar. Epafrodito, ela entre a igreja missionária, foi um servo fiel, um instrumento de bênção para abençoar o apóstolo Paulo, para abençoar a igreja enviadora que confiou no seu servo fiel que a oferta ia chegar no seu destino. Aos missionários que estão no mundo, digo o seguinte: continue se dedicando a Deus, continue se dedicando à obra de Deus, façam o trabalho de Deus com afinco, com zelo, com amor. Deus os sustentará, os abençoará, a fim de que o reino de Deus cresça no mundo. Sejam fiéis. Busquem nele sempre a força, busquem nele o socorro, a graça necessária para conseguirem perseverar apesar das dificuldades. As igrejas parceiras, que continuem sendo generosas e continuem sendo instrumento de bênção para suprir as necessidades espirituais, emocionais e financeiras dos seus missionários, daqueles que vocês têm parceria. As igrejas que ainda não são parceiras da obra missionária, que ainda não têm parceria com projetos missionários no Brasil e fora do Brasil, que sejam, que aprendam a grande bênção, o grande privilégio de ser uma igreja parceira na obra missionária, de colaborar, de participar para que o evangelho seja pregado não somente na sua cidade, mas no Brasil e no mundo. Queridos, nós não estamos buscando projeção, não estamos buscando sucesso, nem reconhecimento do nosso trabalho. Buscamos ser fiéis a Deus, a fim de glorificar o seu nome e fazer conhecido o nome de Jesus em toda a terra, porque nosso chamado é glorificar a Deus e proclamar o Evangelho a todas as nações. E Deus, ainda hoje, continua escrevendo a história da sua missão. E essa linda história é escrita através de servos dedicados, de missionários dedicados, de pastores dedicados, de presbíteros dedicados, de líderes dedicados, de membros dedicados. É escrito através de igrejas generosas, igrejas que abrem o coração, abrem as portas, abrem os bolsos para investir no reino de Deus, e através de irmãos que, mesmo que não sejam conhecidos, não sejam divulgados seus nomes, são fiéis no trabalho que são chamados para fazer, mesmo que ninguém veja, mesmo que seja apenas fazer um cafezinho lá na cozinha da igreja ou limpar um banheiro. Que Deus os abençoe e que sejamos fiéis para que Deus continue escrevendo a linda história da missão através da minha vida, da sua vida, através da vida da sua igreja, da nossa igreja, da IPB, e que assim o nome do Senhor seja glorificado em toda a terra. Deus abençoe. Vamos orar e pedir que Deus nos ajude a praticar essa palavra em nossa vida hoje e sempre. Querido Deus e bondoso Pai, obrigado porque o Senhor é bom. O Senhor é o Deus da missão e o Senhor compartilhou essa missão conosco, com a tua igreja, para sermos instrumento em tuas mãos para pregar o Evangelho a toda a criatura. Sejamos fiéis, generosos, dispostos, Senhor, a investir no teu reino, a colocar nossa vida, nossos dons, nossos talentos, nossos recursos
à disposição do Senhor, Pai, para que o teu nome seja glorificado e o teu evangelho seja pregado em toda a terra. Obrigado pelas igrejas parceiras, por aqueles que têm orado conosco, que têm participado conosco nessa obra. Isso tem sido fonte de bênção para nos abençoar aqui na Guiné Missão. Continue com a obra missionária aqui na Guiné Missão e no mundo, com as igrejas brasileiras e com a IPB, que elas sejam uma igreja viva, atuante e missionária. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, queridos, e um grande abraço para todos vocês aí do Brasil. Esperamos o ano que vem poder visitar vocês pessoalmente, com a graça de Deus. Chegamos ao fim da primeira live missionária. Espero que tenha sido bênção na sua vida e que Deus possa ter movido o seu coração para missões, para expandir o reino de Deus. Se você quer ofertar, fica aqui embaixo a conta corrente da nossa igreja para você ofertar para missões. É só falar que você está ofertando por isso e que Deus pode ser bênção na sua vida e vai recompensar e vai ajudar muitos os missionários que estão no campo. E então é isso. Muito obrigada por ter assistido e até mais.